É interessante, eu acho que o pessoal saber, né, que, pelo visto, né, você é empreendedora, né, você é, tipo, pô, é tão foda quando foge as palavras, mas é natural, É né, natural, é uma empreendedora natural mesmo. Sim. E aí você, tipo, e tem essa parte de, eu gostei dessa parte que você falou de, cara, você queria ser independente, sabe, você queria buscar o seu próprio dinheiro. Sim. E isso possibilitou você colocar em prática qualquer coisa. Tipo, Sim. com 10 anos ali. Eu nunca reclamei, sabe? Eu sabia que eu precisava daquilo. Então, vai bater um desespero. Eu acredito que isso aconteça com todo mundo. Quando você tá ali no ensino médio, todo mundo começa a te pressionar, o que você vai fazer da vida, você não vai fazer uma faculdade e tudo mais. E eu não me via fazendo outra coisa sem ser estar na área da beleza. E eu acredito que até se eu pegasse qualquer outro nicho de empreendimento, eu faria dar certo, sabe? Eu cresceria com aquilo porque eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Então eu lembro que até mesmo na época de escola, que eu já atendia clientes, que eu já estava ali na área, as pessoas já me conheciam por trabalhar com isso. Eu atendia atendia outras colegas ali na escola mesmo. Dava intervalo de almoço. Eu atendia 2, 3 pessoas que dava o tempo ali, era 1 hora de almoço. Às vezes nem almoçava, cobrava super barato ali. Mas eu tava praticando, eu tava com aquilo dentro de mim, sabe? Eu via, às vezes, colegas começando na área também. Eu ajudava elas. Não, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Pra você conseguir cliente, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Então eu tive isso muito forte dentro de mim. Hoje eu mentoro pessoas, né? Eu ajudo pessoas a conquistarem também essa independência. E isso é um feeling que vem comigo desde sempre. Porque se eu via alguém começando ali na área, eu já ajudava. Tinha colegas que estavam na área, eu ajudava, dava minha opinião, a minha experiência. Então, isso sempre teve muito forte junto comigo, sabe? O que eu acho mais legal de tudo isso é a parte que você, tipo, vendia, você conseguia grana. Sim. Você aprendeu a lidar com o dinheiro, gastar o dinheiro também, que eu acredito que gastar é saber lidar também. Lidar com clientes, né? E ensinar, porque você ensinava a galera que tava entrando também. Sim. Você vê, você é completa. E são os 4 pontos essenciais para você empreender. Você precisa saber tudo isso para empreender. Então, eu desenvolvi isso, foi no desespero mesmo. Tipo, eu queria grana. Eu tava ali no ensino médio, eu não tinha... Pra você ter noção, tipo, foi chegando o primeiro ano, assim, do ensino médio, que eu estudava em período integral. Eu passava, às vezes, o dia inteiro sem comer, só ia comer em casa, porque eu não tinha grana para comprar um lanche, às vezes não comia comida de escola e tudo mais. Porque eu não tinha dinheiro. Então, eu queria fazer dinheiro pra eu conseguir ter as minhas coisas, sabe? Ter essa independência, e eu não queria pedir pros meus pais de forma alguma, porque eu sabia da situação que era dentro de casa, a gente nunca passou fome nem nada, mas não era aquela coisa de, caraca, vamos esbanjar. Não era um relógio pra mim, não era dessa forma, sabe? Um telefone. Eu fui ter meu primeiro celular com 15 anos, que foi justamente pra conseguir trabalhar, pra eu conseguir gravar, tipo, procedimento de cliente, pra conseguir... Foi investimento, né? Foi investimento. Meu pai pagou ali, dividiu em não sei quantas vezes, mas foi algo que ele me deu e que me ajudou a crescer também. E foi meu primeiro telefone e eu usei ele pra trabalho, sabe? Tudo aquilo, nessa questão que você falou também, de saber gastar o dinheiro, saber lidar com o dinheiro. Por eu ter vindo do pouco, eu nunca fui de esbanjar. Tipo, o que eu ganhava era para reinvestir. Então, eu ganhava aquilo, eu comprava mais materiais para entregar um atendimento melhor e conseguir trabalhar melhor. Que legal. E nesse... com 17 anos você tá no terceiro, né? Terceiro ano. Isso. E aí, faculdade, como que era essa parada, a sua relação com isso? Nunca tive vontade. Eu cheguei a fazer alguns vestibulares, mas não era algo que ardia, assim, que eu realmente queria fazer. Aí, quando eu me formei no ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico de administração, na mesma escola que eu estudei em ETEC. Não sei se você conhece. Estudei em ETEC, e daí tem vários cursos técnicos, né? Eu comecei a fazer no início do ano de 2020, de administração, realmente porque eu queria entender um pouquinho mais do processo, era bem bacana, tinha bastante projetos e tudo mais. E isso foi em fevereiro.
Eu atendia também, já estava atendendo ali no fim de ano. Fim de ano, normalmente, fim de ano, início de ano, a área da beleza rende já uma grana legal. Já tinha clientes já. Fim de ano eu atendi bastante já nesse ano, no ano de 2019. Então, eu maquiava também na época. Hoje em dia, não. Hoje minha clínica é só especializada em sobrancelhas. Mas na época eu maquiava, fazia sobrancelha, fazia de tudo. E eu me virava. Tipo, quanto mais eu fizesse, mais eu ia ganhar. Eu tava ali pra eu fazer tudo. Então, formatura, fim de ano. Eu tive muita cliente naquele ano. E eu sabia que aquela área poderia me render bem, me render dinheiro. Só que inicia o ano, ninguém quer fazer mais nada, né? Tá todo mundo a ressaca de fim de ano. E ninguém quer fazer mais nada. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir viver realmente com a área da beleza? Eu ficava me perguntando, ficava me questionando. E todo mundo ao meu redor, pessoas que se formaram comigo, todo mundo falando, caraca, você não vai fazer nenhuma faculdade, você não vai arrumar um emprego. E todo mundo arrumando emprego, ganhando, né, um salário mínimo ali. E eu comecei a fazer esse curso técnico e eu consegui estágio. Só que o estágio era para trabalhar da 1 até as 5 da tarde. Eu tinha que fazer o técnico à noite. Isso foi em fevereiro de 2020. Eu tinha que fazer o técnico à noite. Então, eu praticamente ia perder o horário que eu tinha clientes. Porque antes eu estudava. No ano anterior eu estudava de manhã e comecinho da tarde. E eu atendia depois disso. Então, eu pensei comigo. Eu falei, meu Deus, o estágio era para trabalhar nesse período e ganhar R$400. E eu falei, cara, R$400 eu consigo, fiz as contas, né, de um valor de um procedimento que eu cobrava e tudo mais, consigo fazer isso num dia. Só que eu não tinha clientes, eu não tinha feito isso ainda num dia. Só que eu falei, não, isso daqui vai me render muito mais. E até conversando com a minha mãe, ela falou assim, Emily, se você começar a trabalhar, né, nesse estágio, você vai perder todas as suas clientes que já estão com você. Que eram clientes que estavam acostumadas a ser atendidas no período da tarde pra noite. Eu falei, não, isso daqui tá errado. E daí eu recusei o emprego, né, a proposta de emprego, não fui trabalhar, continuei atendendo minhas clientes, ganhando pouco ainda porque eu não tinha tantas clientes, até eu comento com as minhas alunas, a minha agenda era o seguinte, tipo, mês de janeiro, era uma cliente no dia 5, outra no dia 15, outra no dia 20, e era dessa forma, sabe? Eu não tinha essa visão de realmente, nossa, isso daqui vai me render a longo prazo. Então, eu fui correr atrás. Comecei a correr atrás de cliente e tudo mais. Ainda estava fazendo curso técnico, porque estava me auxiliando bastante em relação ao conhecimento sobre empresa mesmo, sobre MEI. Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre como funcionava MEI, ME, FPE. Então, eu tive esse conhecimento, só que passou algumas semanas, veio a pandemia, né? Em março. E eu falei, puta, eu recusei o emprego, o pessoal que aceitou o emprego tava ganhando, porque continuou ganhando, trabalhava ali home office, e eu, sem nada, não podia atender, com medo porque eu atendia em casa ainda, então como que eu ia trazer pessoas pra dentro da minha casa, com risco de trazer uma doença pra minha família e tudo mais, e eu fiquei com muito medo. E sem emprego, sem nada, sem dinheiro. E daí deu uma aliviada, o pessoal já começou a entender um pouquinho mais sobre como funcionava, né, a doença, a Covid. E eu falei, não, eu vou voltar a atender, né, vou tomar todas as medidas de segurança. Eu já atendia antes disso uma cliente por vez, trabalhava com um horário ali personalizado. Era algo para cliente, então vinha uma cliente, eu até deixava um tempo maior, ganhava menos com isso, mas ainda assim tava entrando. E eu comecei dessa forma. E eu não era tão ligada na época nas redes sociais, Instagram, Facebook, não era tão ligada a isso. Só que eu precisei estar ligada a isso porque era o único meio. Várias empresas na minha cidade mesmo, várias empresas, elas faliram durante a pandemia porque simplesmente não sabiam como migrar para o digital, migrar para a internet. E eu falei, não, eu preciso ir pra internet, comecei a divulgar meu trabalho, comecei a aparecer todos os dias, comecei a realmente, eu tinha muita vergonha, muita. Mas eu vi que aquilo era necessário. Sim. Mas você ficou quanto tempo? Tipo assim, você entrou na internet já com tudo? Como que foi essa entrada na internet? Então, na verdade, hoje, agora no ano de 2021, 2022, meu Instagram cresceu bastante. Foi quando eu comecei a ministrar cursos e tudo mais. Mas eu entrei, de fato, no Instagram para conseguir captar clientes. Então, antes eu levava ele ali como, vou postar uma foto ali, outra aqui. Não, isso... Uma rede social mesmo. Isso
só isso não bastava. Então, eu fui entender a fundo para conseguir divulgar o meu trabalho da forma correta. E com isso, eu comecei a procurar maneiras de atrair mais clientes através daquilo. Cara, eu fiquei tão desesperada que eu comecei a mandar mensagem para pessoal do bairro, pessoal da cidade, mandava mensagem: oi, tudo bem, eu trabalho, a gente tá aqui com procedimento seguro, né, tomando todos os cuidados. E eu mandava mensagem, e eu começava a postar, tipo, pessoal, olha só, comecei a falar sobre o meu trabalho sem medo, sem receio, porque eu sabia que aquilo ia fazer total diferença. E eu comecei a ver resultado. E muita gente aparecendo, muita cliente vindo. Foi um diferencial porque eu realmente levei muito a sério essa questão dos cuidados, porque eu tinha minha família em casa, do lado mora meus avós, então eu tava com muito medo, mas eu precisava daquilo. E no início desse ano, do ano de 2020, eu coloquei como meta na minha vida que eu ia conseguir montar o meu espaço de porta pra rua, né, ali no meu bairro mesmo. E aquilo era uma meta pra mim. Eu queria conquistar isso até o fim do ano. Só que 2020? De 2020. Então eu não tinha nada, tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha dinheiro pra montar um espaço, mas eu coloquei aquilo como meta. E quando eu coloco uma meta, eu tenho que conseguir. Eu trabalho dessa forma. Então, eu tinha aquilo comigo e eu falei, meu Deus, eu preciso conquistar isso. E com a questão da Covid mesmo, do risco que a minha família tava correndo, tudo isso me deu mais gás ainda pra ir atrás daquilo que eu queria, que era um espaço só para atendimento, ia ficar eu e a cliente ali, tava tudo certo. Então, eu comecei a fazer de tudo para ter mais clientes, divulgava, falava sobre o procedimento, gravava vídeo do procedimento, tirava dúvidas, abria a caixinha, tudo. Eu fiquei ativa mesmo, então eu entrei pro Instagram, hoje eu vejo muitas alunas, né, pessoas no Instagram cometendo esse erro de entrar e já querer... eu preciso ensinar aqui dentro, nem tem cliente. Dentro da área da beleza tem muito isso. E eu entrei pra ter clientes, pra crescer o meu negócio. E nesse meio tempo, né, eu falei, não, eu preciso juntar grana pra montar meu espaço. Isso começou em março, né, comecei os atendimentos ali por volta do comecinho de abril. Em agosto, meu espaço estava pronto. E em setembro eu já inaugurei ele e comecei os atendimentos por lá. E eu lotei a minha agenda nesse meio tempo. Depois que eu montei o meu espaço, veio mais clientes ainda, porque eu entregava todo um diferencial ali dentro. E veio mais clientes. Então, todo o dinheiro que entrava durante a pandemia era com esse propósito. De montar o meu próprio espaço ali de frente pra rua, pra tirar esse risco de dentro de casa. E pra eu ficar mais livre, né? Porque, querendo ou não, eu tirava a liberdade dos meus pais ali dentro. Uma pergunta bem prática aqui. Né? Tipo, quanto que custava esse espaço, assim? Como que funciona essa parte? Não, na verdade, foi uma parte da casa dos meus avós, que era de frente pra rua. E era um espaço que tava sendo... Era um quarto que um tio meu morava e ele conseguiu construir a casa dele. E assim que finalizou, eu peguei e minha avó me deu permissão, então eu não pagava nenhum aluguel, nem nada. Mas eu quebrei as paredes, tudo, e eu montei, tipo... Eu com 18 anos... 18 anos eu tinha na época, foi... Eu saí pra comprar cimento, saí pra comprar tijolo, fui comprar sanitário pra gente montar um banheiro ali, porque eu não tinha nada. Eu literalmente peguei um cômodo sem nada e era uma varanda de frente pra rua. Eu quebrei essa parede, isolei da casa da minha avó e montei. E eu adorava ir na casa de construção, ia comprar cimento, fui comprar tinta, fui comprar várias coisas pro espaço. Foi uma época muito gostosa, sabe? Você realmente vê o seu sonho sendo construído. Eu acredito que eu não cheguei a fazer as contas de quanto eu investi. Mas de março, que foi ali durante o período que eu comecei, né? Março, abril, comecei até agosto, eu acho que eu investi em cerca aí de 5, 10 mil reais dentro do meu espaço. E todo esse dinheiro eu juntei fazendo os atendimentos. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.